Vocês sabem quem foi realmente José, o pai de Jesus? Será que quando ele soube que Maria estava grávida, será que realmente ele quis abandoná-la, como diz o texto de Mateus 1:19? O texto nos informa que ele era justo, mas como um homem justo iria abandoná-la? Como que um homem justo ia deixar ela, como nós falamos aqui no popular, a ver navios? Será que realmente ele iria abandoná-la e ela deveria cuidar do menino Jesus? Será que realmente ele iria fazer esse tão grande mal para a vida de Maria? E por que Deus escolheu José para ser o pai adotivo de Jesus? Você sabe o que significa a palavra pai em hebraico? Então essas e outras questões serão respondidas nessa videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema o caráter do cristão. E hoje chegamos na lição de número 12. Nossa, olha, falta apenas essa e mais uma lição e estaremos encerrando mais um trimestre, né? O segundo trimestre de 2017. A lição de número 12 ela está realmente imperdível, porque nós vamos tratar de um personagem muito pouco falado, mas de uma grande profundidade. Lição de número 12, vamos falar então sobre José, o pai terreno de Jesus, um homem de caráter. E para isso a leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 1, do verso 18 ao verso de número 25. Então hoje nós vamos dar continuidade à nossa saga sobre o caráter do cristão moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. Para isso nós vamos estudar então esse personagem José, tá? Eu particularmente, eu nunca preguei sobre a vida dele. E também nunca ouvi um estudo aprofundado sobre a sua vida, tá? Então nós vamos aprender junto, tenho certeza que vocês já se aprofundaram na vida de José. Para mim, o seu aprofundamento é algo novo para mim. Eu estou me aprofundando na vida de José por esses dias. Nós sempre ouvimos falar de José, mas de forma muito ligeira. Então, graças a Deus por essa aula onde nós vamos nos aprofundar sobre a vida de José. Já percebeu que aquilo que nós ouvimos sempre, nós temos às vezes a ideia de que não tem tanta importância, e quando nós nos aprofundamos, nós realmente vemos a profundidade daquele assunto, as grandes lições que nós deixamos de aprender por desvalorizar, eu vou usar esse termo, às vezes o cotidiano. É tão cotidiano certas coisas que nós nos esquecemos de tirar proveitos e lições disso que é tão corriqueiro. E José, por ser tão corriqueiro, às vezes nós passamos desapercebido. E ao estudar, ao analisar a vida de José, eu aprendo algumas coisas. E a certeza de que eu tenho quando eu estudo a história de José é que sempre haverá justos. Mateus é categórico, o evangelista Mateus diz que ele era um homem justo. Nós vamos ver por que chama ele de justo. Será que justo e piedoso são a mesma coisa? Não, ele era um homem justo. Ou seja, sempre na história, em cada tempo da história, Deus terá os seus justos. A segunda coisa que eu aprendo quando eu estudo esse personagem José é que Deus lembra das suas promessas. Perceba que quando Deus menciona José, logo no início do capítulo 1, ele menciona referindo-se a ele sendo filho de
Davi. Ou seja, ele está relembrando uma promessa feita no segundo livro de Samuel, que sobre a casa de Davi, Deus suscitaria um rei. Ou seja, Deus está relembrando as suas promessas. Esse texto não está por acaso. José, filho de Davi, descendente de Davi, da casa de Davi. A outra coisa que eu aprendo quando eu estudo a história de José é que mesmo sem entender certas coisas, ele não desejava o mal. Será que realmente ele quis deixar ela secretamente e abandoná-la e deixar como uma mulher desamparada? Nós vamos ver isso daqui um pouco. Mas o que me deixa perplexo nessa história é que ele poderia ter denunciado ela. Ele poderia ter levado ela a público. E ele poderia muito bem desejar a morte para esta mulher. Mas mesmo sem entender de forma profunda o que estava acontecendo naquele momento, ele não desejou mal. É por isso que ele é chamado de justo. Uma outra coisa que eu aprendo quando eu estudo a história de José, que a melhor coisa é muito melhor obedecer mesmo sem entender. José, ele não entendeu a profundidade, mas diante daquela situação de pressão, de tensão, aquela situação nova, inusitada, que o anjo depois aparece para ele num sonho e pede para que ele tomasse Maria como sua esposa. Quando ele desperta daquele sono, ele não questiona. Ele não vacila, mas ele atende e obedece a palavra de Deus. Ou seja, é melhor obedecer mesmo sem entender. Às vezes na vida, numa verdade, eu não entendo certas coisas, mas eu preciso obedecer. Uma outra coisa que eu aprendo quando eu estudo a vida de José, que ele era um homem respeitador. Ele ainda era noivo dela. Ainda eles não tinham ido para a última etapa do casamento. Ele não foi até a casa de Maria, depois daquele período que eu já expliquei na última aula, tá? Eu vou deixar o link aqui da última aula para que vocês possam entender um pouquinho como que funcionava o casamento judaico. Mas enfim, ele era um homem respeitador. Ele não manteve relação sexual com ela antes do permitido. E a última coisa, tem muitas outras coisas, mas a última que eu quero elencar aqui, salientar aqui, a importância de estudar a vida deste homem, é que ele era um sacerdote do lar. Perceba que o anjo se apresenta a Maria, anunciando que ela teria um filho. Perceba que depois que ela está grávida, sempre quando a comunicação do divino com o humano, essa relação vai se dar-se com José. Perceba que quando José assume ela como esposa e adota o menino Yeshua como o seu próprio filho, perceba que daí para frente Deus sempre vai se comunicar com quem? Com José. Por que a comunicação com José? Porque ele era o sacerdote do lar. Então por isso que estudar esse homem é fascinante. E o primeiro tópico diz assim: José, pai de Jesus. Quem era José? Queridos, vamos ser bem sinceros nessa aula. Tá? Existe pouquíssimos registros históricos de quem foi José. Esse personagem, a Bíblia o menciona em Mateus como filho de Jacob, filho de Jacó. E a Bíblia não dá muitos pormenores, a Bíblia não detalha a sua vida. Nós temos registro dele em Mateus no capítulo 1, no capítulo 2, e depois nós temos registro dele no livro de Lucas, no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3. O que nós vamos ter depois são menções de terceiros a respeito de sua pessoa. Por exemplo, quando Jesus fazia alguma coisa, as pessoas que estavam em volta, acompanhando os feitos de Jesus, diziam: mas não é este o filho de José, o carpinteiro? Ou seja, então perceba que as outras menções
a respeito do seu nome, da sua pessoa, é de um terceiro relacionada a Cristo. Mas a pessoa de José fica restrito apenas no nascimento de Jesus e até os seus 12 anos de vida, quando eles vão para Nazaré e depois nós não temos mais notícias deste homem, tá? Deste homem. Então, nós sabemos que ele era da casa de Davi, o seu pai chamava-se Jacó, provavelmente ele era realmente um carpinteiro e ele residia na cidade de Nazaré. De Nazaré até Belém, aonde Jesus nasceu, vocês sabem quantos quilômetros tinha? Aproximadamente, uns vão falar 125, 140 quilômetros, ou seja, era longe. É como da minha cidade em Americana até a capital no estado de São Paulo, ou seja, na cidade de São Paulo, ou seja, é longe. Eu gasto de carro aí, ó, no mínimo aí é 1 hora e pouquinho, tá? É longe. Então ele fez esse trajeto a pé, tá? Quando ele vai até a cidade sai de Nazaré, vai até Jerusalém, na cidade de Belém, fazer aquele censo pedido pelo imperador da época, tá? Ponto 2, pai adotivo de Jesus. Querido, que grande privilégio. Que grande privilégio teve José de ser o pai do Machia. Ele era o pai do Messias. Queridos, isso é tão profundo que para quem coube fazer a lei? Moisés. Descrever a lei? Moisés. Para quem coube anunciar o evangelho? Aos apóstolos. Para quem coube ser o apóstolo dos gentios? A Paulo. Para quem coube o anúncio das profecias? Os profetas. Para quem coube ser o rei de Israel? A Davi. Mas para quem coube ser o pai do Messias? Embora fosse adotivo, José. Você percebe a profundidade deste homem? Você percebe que aquele que agiu profetizou que seria o desejado de todas as nações agora está sobre a responsabilidade de José? Se coloque na posição de José. Se coloque no lugar de José. O privilégio, aquele de que a lei, os profetas e os escritos falaram. Aquele de que todo o Antigo Testamento permeava sobre a vinda do Machia. Agora aparece e cai no colo, na casa de José. Você percebe a profundidade, a grandiosidade deste homem? A Bíblia não explica o motivo real de José ser o pai adotivo de Jesus. Mas o evangelista Lucas nos dá alguns flashes de luz para que nós possamos raciocinar. Por que José? E é justamente sobre isso que eu queria falar um pouquinho agora com vocês. José, ele é chamado de o justo. Dentro da cultura judaica, perceba o que eu vou dizer agora, o justo, ele é diferente do piedoso, do devoto. O justo, ele tinha característica do Machia, do Messias. Uma das características do Messias era ser sofredor. Ou seja, era carregar dentro de si um peso pela culpa alheia. Ou seja, José, dentro da cultura judaica, da tradição judaica, ele era um tzadikim, ele era um justo. Ele fazia parte de um seleto grupo de homens chamados justos. Por isso que dentro da tradição judaica, os tzadikins, os justos, eles eram homens sofredores. Ele sofria pela causa alheia.
Era como um médico que ao atender a sua vítima, o seu paciente, pegava a dor do seu paciente e transferia para ele, ou vivia intensamente, na mesma intensidade, aquele momento. E é por isso que ele é chamado de o justo, ou seja, ele exercia algumas fragrâncias do Messias. E alguns judeus vão dizer que isso é uma das características que permeou, que José tinha para que Jesus entrasse dentro da sua casa, porque ele iria passar, ele iria comunicar esse conceito judaico do justo para a vida deste menino. Ou seja, ainda que José não soubesse de antemão quem que era ele, mas José ele iria perceber nas circunstâncias do cotidiano da vida que Jesus era o Machia, e como justo ele iria cumprir cabalmente Isaías 53. Ele foi levado ao madeiro pelas nossas iniquidades, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, ele foi verdadeiramente um tzadikim, ele foi verdadeiramente um justo. Então isso é muito, eu sei que isso é complexo, isso às vezes parece meio assim, é novo para muitos, mas é por isso que o texto diz que ele se chamava o justo. Uma outra coisa que eu quero salientar com vocês aqui é o significado da palavra pai. A palavra pai, eu já expliquei semana passada a palavra mãe, tá? A palavra pai em hebraico é av. Av é formado por duas letras, por duas consoantes, o Aleph e o Bet. O Aleph, eu disse semana passada que significa força. E o Bet é um símbolo da casa. Então o que significa pai? A força da casa, o que conduz a casa, o sacerdote da casa. Você percebe que para José coube guardar, instruir, proteger, dirigir, guiar a vida deste menino? Você perceba que a finalidade do pai era trazer todas as possibilidades para que o seu filho e a sua família cumprisse cabalmente a sua vocação. Isso cabia a José. Cabia a ele guardar, proteger, promover e estilar dentro da vontade de Deus. O ponto 3 diz assim: José, um sonhador obediente. Mateus o menciona como justo. Eu já acabei de explicar qual é o conceito tão nobre desse termo em hebraico dentro da cultura hebraica, que era o justo. Mas nesse ponto eu quero salientar a ideia de: será que realmente José quis abandonar Maria secretamente? Está aí entre nós. A Bíblia diz que ele era um justo. Seria papel de homem, ainda mais de um justo, abandonar aquela mulher grávida e ir embora? Aonde está José? Não sei, ele me abandonou. Ou seja, ainda que ela estivesse errada, perceba o que eu vou dizer agora, isso não seria papel de um tzadikim, de um justo. Ainda que ela estivesse errada, porque lembra do conceito do justo? É sofrer pelo sofrimento alheio, ainda que ele não tenha culpa. Ou seja, eu vou sofrer pelo outro, ainda que eu não mereça esse sofrimento. Não foi esse o conceito do Machia? Um dos conceitos do Machia é sofrer por mim e por você, ainda que ele não merecesse. É esse o conceito de um tzadik, de um tzadikim na cultura judaica. É sofrer pelo outro. Então vocês percebem que Mateus o menciona ele como justo. E aí diz que ele decidiu deixá-la secretamente. Parece algo paradoxal. Parece algo assim meio antagônico, não é verdade? Mas será que realmente esse foi o sentimento de José? Abandonar Maria e deixar Maria assim
haver navio, fala, Maria, você se vira aí agora. Você não aprontou? Se vira com esse menino agora, porque eu, como diz aqui no estado de São Paulo, estou dando linha na pipa. Desculpa a expressão, tá? Ou seja, eu vou embora, você se vira com os seus problemas, isso não me pertence. Então, deixa eu explicar isso daí, tá? De forma muito simples, rápida e ligeira, sem muito aprofundamento. E se deixar ela secretamente, não era abandoná-la. Ele estava vivendo uma tensão, isso ninguém pode negar. E aí ele não estava entendendo aquilo, mas ele não podia acreditar que aquela mulher justa, piedosa, que era Maria, e estava fazendo isso com ele. Então ele decide deixar secretamente. O que é isso? Porque ele já tinha assinado a Ketubá, eu já expliquei na última aula o que é isso, ele tinha assinado o contrato já de casamento, depois que se assinava esse contrato da Ketubá, tinha um período onde você voltava para buscar a noiva, mas enfim. Então eles já estavam casados, mas estava nessa fase, tá? Ele não podia se deitar com ela. Ele já tinha feito esses votos, ele só estava agora se preparando para assumi-la definitivamente. Nesse período não poderia ter relações sexuais. Então, se tivesse, ele poderia dar o divórcio, se separar dela de duas formas. Primeiro, publicamente. Segundo, secretamente. Entendeu o mistério? Ele poderia fazer isso publicamente. Mateus capítulo 1, tá? Verso de número 20. Olha o que diz Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, verso 20 diz o seguinte. Capítulo 1, verso 19. José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Em alguns textos vai dizer José, seu marido, sendo justo, ou o justo, e não querendo difamá-la publicamente, expô-la publicamente, ou seja, ele não queria divorciar ela na forma popular. Chamar, levar ela a um tribunal, expor o que ela fez, para ela ter uma penalidade. Ele não queria fazer isso, ele não queria expor ela publicamente. Então o que ele decidiu? Eu vou dar uma carta de divórcio para ela secretamente. Aonde que essa carta de divórcio secreta, entre eles, possibilitava ela, perceba o que eu vou dizer, de casar-se novamente, o outro homem iria assumir a sua criança. Então perceba que esse homem era justo. Então, e se deixar secretamente não é abandoná-la, mas era dar uma carta de divórcio entre eles. Para quê? Para que ela tivesse a honra ainda de se casar com outro homem. E esse outro homem iria assumir o seu filho e a sua própria pessoa. Você percebe a dignidade deste homem? Você percebe a grandiosidade deste homem? E o que me impressiona é o versículo 20. Olha o que diz o versículo 20. Projetando ele isto. Projetando, eu gosto muito do original, que o original diz o seguinte, não projetando necessariamente, mas o original diz ponderando. Ou seja, ele pegou toda essa situação e estava ponderando. Ponderar é diferente de projetar. Ou seja, ele estava analisando esses fatos. Ele estava colocando eles na balança. Ele estava realmente falando, nossa, mas será que realmente Maria fez isso comigo? Enquanto ele ponderava esse assunto, veio em um sonho um ser espiritual e se comunicou com José. Tópico 2 diz assim, o caráter exemplar de José. Ponto 1, um homem obediente. José estava vivendo uma enorme tensão. E em meio a essa tensão, ele soube ouvir e praticar a voz de Deus. O autor diz que José era obediente. A Bíblia diz que ele era obediente. O texto me informa, deixa claro isso, que ele era um homem obediente. Mas eu escrevi assim, o verdadeiro homem, o verdadeiro obediente é aquele que pratica o que lhe foi pedido em meio às adversidades da vida.
Por que eu falei isso? Porque às vezes a obedecer a Deus é fazer aquilo que contraria a lógica humana. Por quê? Obedecer aquilo que eu gosto, que eu quero, é fácil. O problema é quando eu estou vivendo uma grande tensão. E eu preciso fazer aquilo que a minha lógica diz não. Em que o meu senso comum diz não. Então perceba que o brilho deste homem está em obedecer. Mas por que ele teve essa hombridade? Porque ele obedeceu em meio a tensões da vida. Queridos, minhas queridas, é em meio à tensão da vida que nós precisamos exercer a obediência. É quando a lógica humana foge, é quando eu não raciocino direito, é quando que, ainda que eu esteja raciocinando, mas de forma errada, a leitura da vida que eu faço é uma leitura errada, equivocada, e é neste momento que eu preciso aprender a ouvir a Deus e obedecer a sua palavra. É isso que traz José um homem nobre, um homem de caráter a ser seguido. Ponto 2. Um homem temperante. O que é uma pessoa temperante? O temperante é aquele que sabe trabalhar seus sentidos. Ele tem a consciência de que a vida equilibrada sobressai a vida exagerada. Então o que é um homem temperante? O temperante vem da palavra tempero. Aquele que vai temperar, aquele que vai pôr elementos a quais vai deixar uma vida equilibrada. Perceba o termo equilibrada. Por quê? Perceba uma coisa. Quando as nossas esposas, semana passada, depois que eu gravei a videoaula, a lição de número 11, eu fui fazer um arroz aqui em casa. Tava só eu e meus dois filhos, eu fui fazer um arroz. Fui tentar fazer um arroz, fiz o arroz, o meu filho foi comer. Quando ele foi comer, ele falou: pai, não vou comer esse arroz. Por quê? Porque você não colocou sal. Eu falei: nossa, é verdade, eu não coloquei sal no arroz. Ninguém comeu arroz, a minha esposa não conseguiu comer o arroz, nem eu consegui comer. Eu falei: não, põe um pouquinho de sal, mas não fica a mesma coisa. Então você percebe que o tempero, se eu não coloco nada, ele fica horrível. Se eu coloco muito, ele vai dar problema. Ou seja, percebe que tem que ter o equilíbrio na vida? É isso o que José fez. José, ele teve a vida equilibrada, ele soube temperar. Ou seja, e esse tempero eu trago para quê agora? Para os meus sentidos. E é tão interessante que o autor vai trabalhar aqui a ideia de que ele soube esperar o momento certo para usufruir do seu casamento, de manter relações sexuais com Maria. E esse princípio serve para tudo na vida. A vida, ela tem que ser equilibrada. Porque quando eu coloco tempero de... O que é o tempero? A minha esposa tem aqui mais ou menos 4, 8, 12... Deve ter uns 6 tipos de coisa, uns 16 tipos de coisas para dar tempero na comida. Tem até umas folhinhas, uns raminhos que ela guarda nos potinhos. Eu não entendo nada disso, né? Mas eu vejo um monte de cores diferentes. Deve ter uns 16 tipos de coisas para temperar o alimento. Então perceba, se eu colocar uma coisa a mais do que a outra, eu vou potencializar algo, mas também vou o quê? Eu vou deixar uma outra coisa faltando. Ou seja, eu vou trazer o que? O desequilíbrio. Em tudo na vida precisa ter o quê? O equilíbrio. Existem certas comidas que eu preciso pôr mais sal do que em outras. Eu preciso pôr mais o louro do que o outro. Eu não sou da área da gastronomia. Vocês percebem, irmãs? Vocês percebem, irmãos, que para cada coisa da vida eu preciso dosar a vida equilibrada? Por exemplo, na vida sexual.
não sou casado, eu preciso ter um domínio próprio. Ou seja, tem coisas na vida, tem momentos das circunstâncias que certos temperos da vida precisam ser mais aguçados do que outros. Então vocês percebem que em cada momento da vida eu preciso me equilibrar, eu preciso ter a vida equilibrada, e é justamente isso que demonstra José. Ele não teve relação com Maria até nascer o menino Jesus. E é tão interessante que são os temperos postos a mais na vida que acaba tirando o gosto, por exemplo, de um casamento ideal, de um lar saudável, de um emprego muitas vezes estável. Ou seja, então percebe que são os exageros que destroem um casamento, um lar e um emprego estável, e muitas vezes a nossa vida, o nosso ministério dentro da nossa própria igreja. Então por isso que José era um exemplo a ser seguido. Tópico 3, a nobre missão de José. Ponto 1, assegurar a ascendência real de Jesus. José teve a missão de dar esta condição ao menino Jesus, de pertencer à tribo de Judá e descender da casa de Davi. Ou seja, ele iria dar continuidade à casa de Davi nessa terra. E interessante que Jesus foi o primeiro filho de José, embora adotivo, mas foi o primeiro filho de José. O primeiro tinha o direito à primogenitura, ou seja, após a morte de seu pai, ele reinava dentro do seu lar. Jesus teve outros irmãos? É claro que teve. Mas perceba que Jesus nascendo primeiro, embora não fosse filho legítimo, biológico de José, ele teria o direito do quê? De assumir o trono, de dar sequência à casa de Davi. Você consegue perceber essa grande profundidade? José então dá legalidade a esse menino adotado, para ele ser seu próprio filho e ter a segurança de pertencer à casa de Davi. O ponto de número 2 diz assim: proteger Jesus em seus primeiros anos. Para proteger Jesus na sua tenra idade, Deus não poderia ter dado essa missão a alguém que não desenvolvesse uma comunhão com o Eterno. Dentro desse raciocínio, eu quero afirmar, como eu já afirmei agora há pouco, que José era o sacerdote desse lar. Por isso ele criou o menino Jesus numa relação profunda com a Torá e com o serviço cultual de sua época. Provavelmente José o educou em relação à espiritualidade e todo ano ele subia a Jerusalém. Então perceba que José vai proteger este menino. Protegê-lo fisicamente, proteger da morte, vai também proteger a vida espiritual deste menino. José, com 8 dias, leva Jesus para ser circuncidado, para fazer a Brit Milá. Depois ele leva ele para o processo de purificação. Tudo nos leva a crer que José o educou dentro da cultura judaica, porque José era um judeu. José fazia Brit Milá, José fazia Tefilim, José fazia tudo aquilo que a cultura judaica o ensinava. Ele fazia Midá, ele fazia as Midot, ou seja, tudo que era judaico ele fazia e transferia para o seu filho. Ele ensinava as rezas, as Brahá e as Brahot. Ele ensinava todos os conceitos da tradição do seu povo, dado por Hashem ao menino Jesus. Jesus, ele é literalmente um judeu. E o seu pai, por ser um homem justo, e exercer a religião não de forma meramente formal, exterior, mas com profundidade. Ele transferiu para aquele menino, ele mostrou para aquele menino o real valor de servir a Deus.
E é tão interessante que José e Maria, eles iam para Jerusalém todos os anos. Todos os anos eles iam para Jerusalém. E o autor é enfático que eles subiam para Jerusalém para festejar. Que festa? A festa do Pêssar, a festa da Páscoa. É tão interessante que com 12 anos de idade, Jesus foi mais uma vez para a festa de Pêssar, para a festa de Páscoa. Mas é tão interessante que nessa festa, ao regressarem, Jesus se perde. E por que Jesus se perdeu? Além de fazer a festa do Pêssar, a festa da Páscoa, por que Jesus estava conversando com os rabinos acerca da lei? Crianças poderiam conversar com rabinos acerca da lei? Não. Mas por que ele estava conversando? Porque os meninos só poderiam fazer essa festa depois de fazer uma festa, uma cerimônia chamada Bar Mitzvah, ou seja, o filho do mandamento. Tudo nos leva a crer que foi nesse período que Yeshua ele fez a festa do Bar Mitzvah, o filho do mandamento. E agora sim ele poderia conversar com os doutores, e os doutores estavam espantados de ver como aquele menino sobressaía de conhecimento dos outros meninos. E quando Maria e José voltaram para encontrar Jesus e o encontraram no templo, eles ficaram mais uma vez surpresos de ver como seu filho estava crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então perceba que José era um homem justo, era um homem fervoroso. Era um homem capacitado para instruir, para mostrar a Jesus a profundidade da lei, o amor à sua santa e bendita palavra. Então é isso que deixa realmente José fascinante. Ainda dentro desse ponto, proteger Jesus em seus primeiros anos, Jesus ainda era um menino. Não se sabe exatamente quantos anos ele tinha, tudo indica que ele tinha de 2 anos para baixo, porque Herodes dá um decreto que deveria morrer todas as crianças de 2 anos para baixo. E aí Deus chega para José e diz: José, vai para o Egito. A lição vai falar cerca de 500 quilômetros. Vai 500 quilômetros daqui, para a terra do Egito. Então perceba que a ordem de Deus foi para ele sair para a terra do Egito. Deus falou como? De que maneira? Não. Mas é tão interessante que o texto diz caprichosamente que ele saiu de noite. Olha para mim com carinho. Por que ele saiu de noite? Deus não falou para ele o horário. Mas ele queria proteger a sua família. Ele era sacerdote. Ele cuidava. De noite era um dos melhores horários para você sair e não ser notado. Já imaginou caminhar 500 quilômetros e não ser notado? Querido, se eu saio daqui, faz de conta que eu desapareço. Eu saio andando pelas ruas. Facilmente alguém vai falar: ó, eu vi o Fábio ali. Eu vi ele lá na Anhanguera, eu vi ele lá na Bandeirantes, no quilômetro tal, caminhando. Aí eu vi esse camarada assim. Ele saiu por aí e eu vi ele sim. Queridos, perceba só, 500 quilômetros sem ser notado. Ele saiu de noite. Para quê? Para ganhar tempo, para ficar mais longe ainda do seu povo que o conhecia. Porque naquela época não tinha a facilidade que tem hoje, né? Do WhatsApp, do Facebook, não tinha. A comunicação era mais difícil. Então perceba que o homem saindo de noite, tá? Na escuridão, talvez ele são 7 horas da noite, 8 horas. Já imaginou caminhar das 8 até às 6 da manhã? Quanto período noturno ele não pegou? A família descansou muito bem de manhã, durante o dia. Ele se preparou para isso. Ele saiu então à noite. Ou seja, esse homem tinha inteligência. Esse homem é realmente um sacerdote. Ele cuidava, ele arquitetava o bem para sua família. Isso me impressiona. Isso me impressiona na vida de José. Ponto 3. O zelo pela formação espiritual de Jesus. José era verdadeiramente um pai. Ele tinha a ciência que cabia a ele a responsabilidade de ensinar a Jesus as tradições de seu povo e criá-lo em um amor
com o Eterno. Dentro do judaísmo existem leis para cada coisa. Existem leis, por exemplo, para finanças, existem leis para o casamento, existem leis para a educação. E isso eles chamam de mitzvot. Mitzvah é mandamento, mitzvot é o plural, mandamentos. E existem as mitzvot de educação. E diz a cultura judaica, a tradição rabínica, a tradição judaica, melhor dizendo, que José cumpriu cabalmente as mitzvot sobre a área educacional. Ele ensinava esse menino de manhã, à tarde e à noite. Ele ensinou o menino a rezar, eu falo rezar porque é assim que os judeus falam, né? Eu estou em um estudo muito profundo sobre a cultura judaica, sobre as suas tradições mais aprofundadas, então eu peguei um pouquinho da mania deles, então me perdoe pela expressão reza, porque é assim que eles dizem, mas vamos trazer para o termo oração aqui para nós nos familiarizar melhor, senão vai falar, nossa, o professor Segantin está falando um monte de heresias lá nas suas videoaulas. Então perceba que as suas orações, os mandamentos sobre a educação foi cumprida cabalmente por José. Ele instruía esse menino, ele ensinou esse menino, ele criou uma esfera dentro da sua casa, aonde esse menino poderia vivenciar o amor de Deus dentro da sua própria casa. Ele simplesmente não deixou essa responsabilidade aos rabinos, aos tutores. Tudo nos leva a crer que Jesus deveria ter algum tutor. Tá? Eu não vou entrar nessa questão agora, se ele pertencia a alguma escola rabinática, se ele era de Hillel, ou se ele era de Shammai. Isso é um assunto mais profundo dentro de teologia. Ou seja, mas o que eu quero salientar é que José não transferiu a responsabilidade. E perceba, leva isso para a classe de vocês, quantos pais não carregam essa ciência de que eles são responsáveis pela área educacional dos seus filhos. Os seus filhos já viram você orar? Já viu você ler a Bíblia? Esses dias o meu filho mais velho olhou para mim e disse que ele quer fazer teologia agora, e ele diz, pai, eu quero pregar igual você, eu quero ser igual você. E o desejo do meu coração é que ele sobressaia a mim, que ele cresça muito mais intelectualmente na graça do Senhor. Mas você percebe que ele vendo o meu esforço, isso contagia. Os seus filhos veem você orando, eles têm a percepção de que você é um homem e uma mulher de Deus dentro da sua casa. Não transfira a responsabilidade educacional para a escola dominical. E não transfira a responsabilidade educacional para o pastor e para a igreja. Você tem que educar o seu filho, a sua filha no caminho. Você tem que mostrar para eles o céu aberto e Deus respondendo às suas orações. E eu quero concluir a minha aula dizendo o seguinte, que possamos exercer as qualidades desse pai modelo. Que a vida de José possa ser uma vida de inspiração para mim e para você, de devoção, de responsabilidade, de guardar, de educar, de fazer com que as outras gerações lembrem quem você é. Porque mesmo que depois da morte de José, que nós não sabemos, mas tudo indica que Jesus, quando começa o ministério, José não estava mais entre nós, todo mundo dizia, não é ele o filho de José? Ou seja, deixou uma marca, deixou uma identidade, deixou um rastro, deixou uma marca, uma lista, um ponto de identificação que ligava Jesus ao seu Pai. Que isso nós possamos fazer também nessa nossa geração. Que o Eterno continue abençoando a todos vocês. Até semana que vem, querendo Deus.